Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Pânico! Microfone ligado, Convidado sentado, ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso Marca no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Temos dois Roberts hoje. Deve ter dado alguma confusão, sempre Certeza. aquela coisa confusa aqui do nosso programa. Temos aqui o Leandro Delgado de Almeida, ele é de Curitiba e engenheiro químico. É isso aí, bichão? Engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho, período trabalhista e professor. Engenheiro? De segurança do trabalho, perito do CIPA. trabalho. Também a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Que Eu já fui do CIPA. Sério, pô, tem muito trabalhador... Eu, Maria Yamazaki. É isso, Emílio. Você foi? O povo hoje em dia, quando ouve falar da CIPA no ambiente de trabalho, eles ficam empolgados em participar da CIPA, porque a CIPA ela garante uma estabilidade dentro Do emprego. Exatamente. Então, é uma coisa que eu alerto os meus alunos para eles não se aterem a essa ideia, porque vai muito mais além a responsabilidade de estar na CIPA. Todo mundo quer uma estabilidade no emprego, O né? Brasil hoje em dia está numa conjuntura em que eu falo para as pessoas, quem conseguiu o emprego está levantando as mãos para o céu, quem está num emprego está procurando segurar a barra, quem não tá ferrado. à procura. É, por aí. É isso aí, Leandro. Belas palavras. Falou E bem temos mesmo. também a Francine Luano Speck. Speck. Alemã? 36 anos e habita a Alemanha. Vejam vocês, ela não tá com esse problema lá com o Merkel. Merkel tem emprego jorrando. Mama Merkel. É. Né? A Mama Merkel dá emprego à vontade, pra turco, não é Pros assim, sírios. pros sírios, pros turcos. Isso é verdade. Isso é Abre lá. verdade. Eu tô ainda na relação ainda. Qual é o lugar que você habita? Leipzig. Faço Fica ideia. pertinho de Munique. Pertinho de 3 Munique horas. ali, 3 região. 3 horas. É tipo Tem São Paulo ou time ABC de ali. futebol muito bom em Leipzig. E você faz o quê? No Brasil, eu montava carros prêmios. Tinha equipes para montar carros prêmios, BMW. Bonitinho. Carros elegantes. Carros Leandrini, colega. para Richard. Isso. E lá eu ainda, como sou imigrante, eu tenho que terminar o processo de imigração, ainda sou estudante. É o Miguel, né? Tem que Já aprender trabalha o já, Deutsch. né? Tem que aprender o Deutsch. Eu vi o seu filho lá passeando em Munique. Ó. E ele lá no carrossel, eu... O carrossel. Vamos lá, gastando em euro, olha, beleza. Sabe como é que é a vida? Os filhos do Emílio fazem temporada. Deixa eu falar uma coisa. É. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não interessa pra você que eu não falo do seu filho que vai ver. Você vai lá pagar pau pro Do Lucas Neto. Lucas Neto. Vai lá, Chorou. ele chora com o Ficou filho. emocionado. Eu choro. Então não meta. Não vou me meter, não. mas eu vou mesmo. Não Eu vou meta mesmo, no eu meio. vou mesmo. Chorou, Nossa, eu adoro, chorou no chorei, show, me emocionei. chorou, Eu faz- amo o Lucas Neto. faz aquelas Eu pago o massinhas. pau, faço slime. Então- Super-heróis são Nutella na professores. banheira. Então fala uma coisa. Diminui a Você bola. sabe como é que chama isso, Deixa eu né? falar uma coisa. Timing. Eu só vou calar a boca porque você Deixa eu mandou falar. tão bem. Você pegou aqui o ruído com muita categoria, me Diminui a defendeu fora bola. do ar Low e aqui profile. você deu uma porrada. Low profile. Mas tudo bem, eu vou aceitar. Low profile. Menos Instagram. Tá bom? Menos fotinho do filho no Insta fazendo bumerangue. Menos. Porque você só Mas, me ô, segue, é um Francine, azar ô, isso. Francine, cara que me segue. voltando. E você tá feliz lá? É muito difícil. A Alemanha é um lugar muito diferente, pra né? aprender um idioma foi difícil, Povo né? diferente também. É bem diferente. Povo mas eles são muito. gente boa, são Não, gente não boa. são, não. Tudo São com uma chato. caneca de chopp se resolve. Ah, sei. Bêbado. Os caras parecem estar brigando, conversando. Bêbado. É verdade. Bêbado em qualquer lugar. É, o Parece que primeiro briga. contato com meu marido, porque ele é alemão, né? Primeiro contato eu estranhei, assim, mas depois eles são muito doces. De... Não Ah, são. imagino. São, Moço são, como uma bigorna. sim, Não. são. Lembre-se de Adolf. Eles não têm a nossa Só vou alegria, falar uma mas- palavra pra você. Adolf. Arroz rascunho. Crê muito, não. Não. Bom somos nós. Eu vi Também. falar Nós de- somos nós. Somos mesmo. Nós somos nós. Nós vamos em qualquer lugar e a gente se adapta, a Sim. gente É dá um verdade. jeito. A gente comida sabe o que a daqui gente tem. É inigualável. É Sabe o que a gente espetacular. tem? Afeto.
É verdade. O pessoal gosta de ficar com a gente. Afeto. É verdade. Povo nenhum tem o nosso afeto. Isso é verdade, eu já ouvi falar, eu até queria saber isso de ti, porque eu já ouvi falar de pessoas que foram para a Alemanha, que o povo lá, inclusive o meu tio, ele morou lá uma época, ele falava que os alemães eram muito fechados, eles eram muito mais terra deles, e via você de fora, apesar de ele falar... Xenófobo. Não, mas a gente já chega abraçando, dando beijo, eles fazem assim, mas depois eles dão de volta. Alemão é legal bêbado, essa que é a verdade. Não também. É isso aí. Nós somos legal. Sim. Ah, com certeza. É que falam, Sou fã, a por gente isso fica que eu tô falando aqui. mal da gente mesmo e a gente sempre acha que a gente é ruim. Eu assisto todos os dias. Vocês passam pra mim lá 5 horas da tarde. Eu tô cozinhando, fazendo meu jantar, eu tô vendo vocês. Tá pelo vendo um povo que YouTube. janta às 5 Da da tarde. da tarde, meu. 5 da começando tarde. a Vai- fazer. Ué, mas você tá fazendo o quê? 5 da Costela no bafo? 5 horas da tarde? Joelho de porco, costela, linguiça, Meu tem Deus. tudo. Mas Aquela eu- linguiça alemã é boa, né? Aquela branca. Vocês falam que o brasileiro é afetivo. Eu acho que, apesar de eu morar em Curitiba, eu vou excluir Curitiba do mapa, porque aqui em São Paulo, Belo Horizonte, que eu tive esses dias, você vê uma diferença de sociabilidade das pessoas que é gritante. Curitiba, você vai num barzinho, se você for sozinho, você sai de lá sozinho, mesmo que você tente conversar com as pessoas. O que dá Elas triste. são, elas são muito dentro do círculo de amizade delas. Então, por exemplo, se eu conheço Emílio conhece você. A gente começa a socializar por causa desse amigo em comum. Mas se eu tentar conversar com você direto, não vai ser a mesma coisa, vai ser bem Morgado falou diferente. isso. Falou que Curitiba é pessoal insuportável. Eu falei, jamais. Aí, Curitiba foi o pior foi o primeiro lugar onde... Você sempre falou que Curitiba é muito chato. Pessoal, Show. Você odeia ir Que pra lá escrota. fazer show. Você me aguarde, Marina. mas Curitiba é o primeiro lugar que eu fiz show Não fora dão de São comida Paulo. pra ele. Não dou. Ninguém dá comida Pera aí, eu Velho, vou... tá doido aqui. ó. Deixa eu agradecer a sua presença. Valeu, não, irmão. isso agora virou um programa, Robert. Virou. Mas não é, sabe Robert que é e isso? Quando você. o cara é gringo, a gente paga pau, tá vendo? Não. É sim, é sim. Os quê? Pra australianos vocês fizeram que a gente sucesso. paga pau. Vocês são a... Ô Francine, top. obrigado. Loirão, você Obrigada a arrasou. vocês. Obrigado pra você. Continue jantando às 5 da gente, janta às 10 da noite. E Só tá tudo porcaria. bem. Obrigada. A Francine Luana Speck, aqui com a gente da Alemanha. E o nosso querido Robert, hoje, o curitibano, lá da terra de Dallagnol, o Leandro Delgado de Almeida. na verdade, eu sou daqui de São Paulo, só tô morando lá Boa. mesmo. É isso aí. Tá morando lá falando mal assim, continua que tá certinho. A cidade eu acho ela Já muito acabou, bonita. já. Sua casa já tá pegando fogo. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Virou um programa isso aqui, ó. Desagradável. Virou um programa entrevistando pessoas avulsas. Puta bate-papo de 40 Muito bem. minutos. Quem você convidou, Couve? É que nem o Silvio Santos com os fregueses do baú. Sabe? Você comprou a casa? Mas você é de onde? Mas a diferença é que o Silvio Santos pode pegar no bracinho e tirar eles, né? Nós não conseguimos. Vai pra lá. Vai pra lá. Muito bem, hoje teremos um programa muito bacana com a presença do Marco Feliciano. Feliz. Ah, esse bicho vai pegar hoje, viu? Ó, o Marco Feliciano aqui da turma do Gordão do Bolsonaro. Sou eu, tá ok? Braço direito do presidente Jair Bolsonaro, ele foi reeleito deputado federal. Você conhece bem o Feliciano, já esteve várias vezes aqui. E nós vamos falar sobre... Tretas. Na paz hoje, né? Na paz, discuti com o acabou de Feliciano. falar mal do porta-voz aí, do presidente. Ele falou? Ah, foi ontem, meteu um tuitão. Você tá bem politizadinho, hein? Mas o que ô? você tá Eu só achando do acompanho, Bolsonaro, eu das só últimas acompanho. opiniões dele? Não, a opinião eu acho que ele tinha que ficar quietinho, porque o resto eu acho que tá indo bem. É. A gente tinha que ficar mais quietinho. Até o Morgadão. Olha, tá tá. Não, porra, Tem discernimento. Lógico, tem que ter discernimento mesmo. E tá indo bem. O governo tá indo bem aí, meu. Não tem nada pra falar, mas. Tem que tirando dar as filé besteiras. mignon pro meu Olha só, filho. eu tenho que ficar um pouquinho quietinho aí, tá ok? Falando muito. Ele tá falando muito. Tite. Não dá entrevista. Que nem o Mourão. Cadê o Mourão? vê Sumiu. Twitter. Tá na dele, quietinho tá lá. piano. Deixa eu falar pra você. Tem que ficar na dele. Deixa eu falar uma coisa pra Pois você. não. Não era isso que você queria? Era. Então, Tá, mas tá indo bem. Atenda. pronto. Tudo não era bem, isso que você tudo queria? bem, Lembra tudo- quando a gente... Sim. Você lembra? 5 anos que a gente fala aqui. Fala, ó...
É complicado. Não, é. É complicado. Bolsonaro bravo com a imprensa internacional, com os alemães. Vai Não. ser complicado o Você negócio. viu ele falando com os alemães? Mas vamos lá, a gente põe No em dia. teu país! A gente resolve. É assim. Não, mas tá indo bem, pô. Então, beleza. Dá uns apavoros na É, turma. tirando... É isso aí, bichão. É isso É aí. isso aí. Nordeste. Não é isso? É isso aí. certeza. Muito bem, vamos trabalhar? Vamos. Então vamos trabalhar. paz. Tá mais uma vez, muito obrigado. É um prazer receber os ouvintes aqui no Pânico. De verdade mesmo, a gente fica muito feliz em fazer o Robert aqui. Eu que agradeço porque a oportunidade. é um momento de alegria. Cara a cara com a nossa Eu vou audiência. falar uma coisa pra você, que é a maior verdade que existe para nós que trabalhamos na comunicação. O salário, o nosso salário que a gente recebe dá pra 1 mês de Carrefour. O carinho da audiência dá pra 2 meses de felicidade. É como Muito diria obrigado. É pra Confucio. vocês esse programa. As mulheres da leite. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presenças encantadoras. Eu diria que é um programa ilustre nesse momento, porque temos aqui, Obrigado. além do nosso querido diretor Felipe Moura Brasil. Tamo junto, salve, salve. Você sabe que você tem uma audiência muito grande nessa emissora. Os ouvintes do Pânico adoram você. Eu também adoro. E é uma audiência nojenta, nossa. Que isso? Eles nunca gostam de nada. Só de você. Você é unanimidade aqui. Temos Guga Noblar e a presença ilustre dele, o deputado, o nosso querido pastor, reeleito deputado federal, mais de 400 mil votos, presidente da Assembleia de Deus, ministro catedral do Avivamento, Marco Feliciano, que é aqui está. E o gordão do Bolsonaro. É isso aí, vai ser meu vice em 2022. Falou isso. Bolsonaro comeu um pouquinho demais ali. Eu vou falar que eu comi aqui, tá ok? Olha, vigia. Vai ser o vice, Feliciano, já Bolsonaro começa com obeso. essa. Você quer ser o vice dele em 2022? Rapaz, eu quero ser aquilo que meu presidente quiser que eu seja. Ó. Que isso? Politicamente correto. Quer né? ser. Não, isso aí foi uma história que saiu na imprensa, né? A Mônica Bergamo que criou essa história. Foi na época da Marcha para Jesus aqui em São Paulo. Nós reunimos 3 milhões de pessoas e o pessoal questionou o Bolsonaro sobre uma possível reeleição dele, né? E na sequência perguntaram para mim, olha, ele está muito perto do movimento evangélico e as pessoas que apoiaram o presidente para a sua eleição, nós temos aí 3 vertentes, né? Os militares, os conservadores liberais e os evangélicos. Os evangélicos são hoje no país 60 milhões. Você está esquecendo o Olavo. O Olavo está nos conservadores liberais aqui. Ah, sim. O Olavo está nos é conservadores. tá no Católico, Não, mas é católico. Olavo é dele, é aceita. Nossa, católico. Nosso líder maior, tá? O governo hoje é o quê? Vamos lá. Os É brasileiro. milico- Não, pera aí. Não, você sabe, porra. Pô, Feliciano, vai arregar aqui, você já vê várias vezes. Vamos pegar o governo. O que que é o governo? Pra turma como eu entender. tô na liderança do governo, tem que ser mais comedido. Né? Sim, mas pra turma entender. É os milico, certo? Tá ok? É os Eu fui. milico. É a turma do... Olavistas. É a turma das bancadas, os Pessoal nosso do amigo de PSL? Goiás, pessoal do PSL. Não, ali, ó, turma da bala, turma... BBB, Bancada Bala, BBB. Bíblia e Isso, Boi. BBB. Bancada ruralista. É, o ruralista na bancada dos bois, né? O Bolsonex no meio, certo? Os filhos que estão ligados ao Olavo, Paulo Guedes e o nosso querido Sérgio Molho. Na verdade, esse é o mapa. Esse é o molho. Tô errado, ô, meu querido? Não, perfeita Felipe? análise. Foi uma análise. Análise de conjuntura extraordinária. de É o ministerista. time, é o time. Foi uma. Não, é uma análise bem fácil para a turma poder entender. Eu quero saber o seguinte: vai haver um acordo dessa turma? Porque agora entrou o Nhonho, porra. Agora, Quem é o Nhonho? Quem é o O Nhonho? Nhonho é o nosso presidente da Câmara, porra. Maia. Rodrigo. Rodrigo Maia. Teve aqui. Respeita o Rodrigo. Ele é parça, ele é Ele veio parça. aqui, a gente Nhonho, brincou. amigo. Deixa eu falar. Respeita ele. O Rodrigo Ele falou o seguinte: vocês podem me chamar de Nhonho, eu Pode. só não gostei quando colocaram o pelado. Pela M com a bundão Pode de chamar fora. de Nhonho à Teve vontade. isso? Teve aqui. Deus, eu ele vivo teve em aqui. outro mundo. Depois eu te não mando. entendei nada. Vamos Pode mandar- chamar, mas não manda- pode Eu mando postar. um inbox pra você. Nós vamos mandar o link Deve pra ser a você. visão do inferno, não manda Deixa eu falar sério. E agora, o que vai ser? A turma tá esperando, hein? A turma não tem muita paciência não, hein, Feliciano? É só, Emílio, de tudo que você disse aí, a única coisa nova que nós temos no parlamento, ou no governo, é a presença dos generais. Né? O restante sempre teve. Nós sempre tivemos as bancadas. E sempre foram bancadas fortes e unidas. Né? E nós nos unimos, de repente, aí para tentar mudar a cara do Brasil após o impeachment da Dilma Rousseff.
Então começa uma nova conjuntura política nacional. As pessoas começam a pensar mais, começam a falar mais, começam a entender mais, graças a programas como o de vocês aqui, que começaram a explicar bastante. Felipe Moura, de quem eu sou fã há muito tempo, sigo ele há muito tempo nas mídias sociais, começou a elucidar, porque até então havia só uma narrativa. A narrativa da esquerda, e a esquerda imperava. E qualquer pessoa que tentava falar contrário, ela era trucidada, tinha seu moral destruído, e isso foi durante um tempo. Com esse governo, com essa ascensão de Jair Bolsonaro, muda tudo, né? Hoje o brasileiro, não é que o Brasil está dividido, é que hoje o brasileiro tem liberdade para pensar. E as pessoas começam a entender o que é política de verdade, né? Então nós temos sim um caminho novo pela frente, o Brasil está diferente. Só não vai concordar que o Brasil está diferente quem não torce pelo Brasil. Tá, mas o que o Bolsonaro fez o que o Bolsonaro fez nesses primeiros 6 meses de governo nunca foi feito na história do nosso país. Mas você não acha nunca na história desse país. Mas você não acha que aí fica uma briga de um lado e de outro lado, e aí tem um negócio, aí tem outro, aí fica só essa conversa e o Brasil não anda? Mas o Brasil está andando. Essas conversas de comadre é só nos fundinhos de quintal, nas mídias sociais. É para dar uma colorida no Brasil. Mas o restante, o governo caminha. Eu vou perguntar. Os cães ladram e a carruagem passa. Você, Feliciano, você é deputado, você é político, você é liso. Eu vou perguntar pro Felipe Moura Brasil, que é um cara que eu ouço ele todos os dias correndo. E é um cara uma honra, hein? E é um cara que o que ele fala, eu assino embaixo. Estive eu conversando com uma fonte. Olha só. Meu Deus. Estive eu conversando com uma fonte de Brasília. Um cara que tá influente lá em Brasília. Ele falou: Emílio, vai pra Bolsa, que eu só gosto de dinheiro. Eu tô cagando pra ideologia, pra vocês, pro Bolsonaro, pra Dilma. Eu gosto de dinheiro. Gosto das coisas funcionando, a rádio bonita. Trocamos o piso. Olha isso. Coisa linda. Olha só, Trocou depois de 5 anos, cara. Trocamos o piso, as poltronas. A gente quer isso. Eu conversando com essa fonte, ele falou: Emílio, pode ir pra Bolsa que o Brasil vai decolar. Você não tem ideia do que vai ser esse país daqui a algum tempo. É isso mesmo, Felipe? Olha a responsabilidade. Olha o que você vai falar. Tem agora. Olha a cara do Felipe. Ele falou: Tô com o aplicativo na mão. Pode ir, vai com tudo. Ele falou exatamente isso que ele falou. Compra a Petrobras. Tudo conversa. Pode ir que o Brasil vai decolar. Depois dele venho eu, hein? Não sei. Não, se as medidas realmente forem aprovadas, sem a desidratação da reforma da Previdência no Senado, já houve uma ligeira desidratação na Câmara, houve aqueles votos por regras mais brandas de aposentadoria para os policiais, professores, mulheres, homens da iniciativa privada, mas não desidratou tanto a partir daquele número usado e batido, martelado pelo Paulo Guedes, ministro da Economia, de R$1 trilhão de economia aos cofres públicos. Agora vai para o Senado, é possível que haja alguma desidratação, mas os líderes partidários estão garantindo de que ela realmente vai ser aprovada, e depois vem outras medidas, como a reforma tributária, MP da liberdade econômica. Tudo isso tende a gerar aí um país mais... com novos ares, né, para se empreender. Ele foi bem claro. Pois é, a questão de decolagem, aí a gente tem que ver dia após dia, né, com todas as ressalvas e com todos os obstáculos que a gente tem que levar em consideração durante esse percurso. Não é isso, deputado? Vossa Excelência me permite uma parte? Claro. Pois bem, o que o Felipe falou é precisamente correto. O que seria interessante que explicar para o ouvinte, Felipe, e que poucas pessoas conhecem, é por que a reforma da Previdência pode trazer uma luz no fundo do túnel para a economia brasileira. Aprovando a reforma da Previdência, o Brasil vai gerar uma palavrinha que há muito tempo desapareceu no meio internacional, que chama-se confiança. Ninguém confia mais no Brasil, porque o Brasil estava gastando mais do que arrecadava. Sim. Então, com a reforma da Previdência, nós vamos gastar menos, né? Vamos ter mais fôlego, vamos ter condições de pagar as nossas contas. Então, todos os investidores internacionais olham para o Brasil e dizem: então agora a gente pode investir ali. Eu estive com o presidente Jair Bolsonaro naquele almoço que teve lá nos Estados Unidos. Me fugiu agora. Washington. Não. Em Dallas. Desculpa, foi em Dallas.
Que o prefeito gay mandou ele pra Dallas, hein? O prefeito de Nova Nova York. Se arregou pro prefeito de Nova York. Mas deixa eu dizer, foi a melhor coisa. Feliciano, Em Nova deixa eu York. dizer. Foi a melhor Nova coisa. York. Deixa eu Paulo Francis. Em Nova York, o prefeito gay mandou o Bolsonaro para Houston. Meu Deus. Emílio, Meu Deus. foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Porque em Houston está a grande riqueza americana, né? Os postos de petróleo estão ali, os petroleiros, etc. Eu participei de um almoço com 140 figuras importantes do meio econômico mundial. Eu sentei na mesa mais simples porque eu era baixo clero. Na minha mesa tinham 6 investidores. O mais simples estava do meu lado direito. Ele disse, aprovando a reforma, porque o Paulo Guedes havia acabado de fazer um discurso, ele disse, o meu grupo tem 30 bilhões de dólares para investir. O mais simples estava ali. Então ali, o mundo todo olhava para o Brasil. Aprovando a Previdência, a reforma que vai ser aprovada, isso mandamos um recado para o meio internacional. Podem vir investir aqui, que agora nós temos fôlego para pagar. Agora, a segunda coisa que o Felipe falou aqui, né, sobre a desidratação da Previdência, que as pessoas também não pensam, que você lembra da reforma do Temer, Moro? Era 500 bilhões, né? E nós não conseguimos aprovar em momento algum. E aqui eu mando um recadinho para as pessoas que acham que isso é só fruto do parlamento, né? Não. A liderança de Jair Bolsonaro a nível nacional trouxe a aprovação da reforma da Previdência. O povo foi para a rua pedir a reforma da Previdência. Então isso não é mérito da beleza do parlamento. É claro que cada um dos personagens tem a sua parcela de participação. Temos a inteligência do Guedes, temos a articulação do Rodrigo Maia, mas a liderança do Jair... Mas disse que rolou uma grana lá. Não teve grana nenhuma. De emenda. Isso é tudo Liberou conversa. emenda pra caramba. Mas 10 bilhões de emenda por ano. O que é e aí emenda? 2,5 bilhões liberado durante o que é a emenda? época Vamos da lá. aprovação. Isso é boa pergunta. O que é Emenda emenda? você só empenha na hora que você precisa convencer, na base da emenda, vamos os explicar deputados direito. a votar de acordo com o que você deseja. Todo governante faz isso. As pessoas falam assim, nossa, os deputados colocaram 40 milhões no bolso. É como se o deputado ganhasse 40 milhões de reais e botasse no bolso e fosse para casa. Não, mas... As emendas parlamentares são recursos da federação que vão para os municípios por indicação do parlamentar. O parlamentar indica aqui para o estado de São Paulo 10 cidades, se é 40 milhões, 4 milhões para cada cidade. Mas é o toma lá da casa. Calma aí, esse dinheiro não vem para mim, vai para a prefeitura. A prefeitura tem dinheiro depositado na Caixa Federal. A Caixa Federal só libera o dinheiro se a prefeitura apresentar a obra. Ou seja, é dinheiro para o povo também. Então essa conversa de tomar lá da cá, existem outras coisas, escusas que não acontecem nesse governo, aconteceu nos outros. Isso tem. De cargos e outras coisas mais, cargos de interesse, onde as pessoas fazem barganhas negociadas. Também teve cargo Isso de segundo teve. escalão. Dessa vez, não. Teve. Então, eu tô lá dentro. Você não é deputado. Eu tô Nossa, lá mas dentro. Toma. Então, Não, mas eu leio o jornal. Eu vi fontes. Jornal. Você dá um jeitinho. Fontes. Você dá uma... Não me venha com fontes do Greenwald, hein? Não. Verdovaldo. Vai falar do Glenn assim, pô. Glenn é nosso pai. Vamos fazer o casamento gay do Glenn aqui na Hebraica. E o ministro vai ser o Vai ter senhor. casamento gay. O senhor vai Eu e ministrar. o Feliciano vou casar com ele. Maravilhoso. Peraí que você chegou agora. Chegou agora, sem gracinha. Oi, sem querida. misturar. Tudo bem? Sem misturar. Como vai você? Tá mais forte, mais Peraí. bonito. Vesti pra você, né? Tá mas parecendo o tá Naldo. Ô, Feliciano, eu ouvi dizer, fontes me disseram que alguns deputados falaram, porra, na época do Temer, aquelas pautas lá pra derrubar era 5. Porra, agora veio 20. Porra, deviam aproveitar mais. Quem fala isso é um leviano. Rolou isso ou não? Não lá rolou dentro. Quem Você sabe. fala isso é um leviano. Eu estou dentro É do governo. mentira Eu isso? votei pelo governo. Emendas parlamentares, nós temos as emendas impositivas, que são nossas. São 14 milhões ano. O parlamentar já tem isso. Se o governo libera uma emenda a mais para nós, para a gente mandar para o município, repito, não é dinheiro para o deputado. Não tem 1 centavo de dinheiro para o deputado. O deputado usa esse dinheiro para construção de pontes, para construção de creches, de hospitais. Para fazer ajudar, bonito com o eleitorado. Exato. Todos fazem Porque isso. Deixa eu explicar aqui. O que é uma pauta como essa? Uma pauta de previdência, de reforma, é uma pauta bomba. Por quê? Você vai votar algo que vai tirar direito do povo. Se você tira direito do seu eleitor, você tem que ter uma contrapartida para você não perder esse eleitor na próxima eleição. Aí entra a questão das emendas. Poxa, eu tenho aqui discurso. Olha, pessoal, eu votei aqui a Previdência, tirei alguns direitos de vocês. Todavia, o governo mandou aqui emendas para ajudar a sua cidade a caminhar. Então, isso sempre houve e sempre vai haver. Agora, compra de voto
Não tem dinheiro comprando voto. Isso é um absurdo. Né? Isso faz parte. Pois não, Felipe. E a votação, só pra... Eu queria perguntar se ele tá com saudade do Jean Willis, né? Mas a gente chega lá. Só que... Eu posso responder agora? Posso? O Jean tá aqui Willis? deixa eu dizer. Então responde. Ele, sabe por que ele perguntou Jean isso? Willis tá lá na ONU. O Padre Washington. Ele sabe por que ele perguntou isso? Padre Washington. O Emílio começou o programa sério. Eu não quero causar nenhuma dissensão na família, que pânico, tá? Eu segure esse moço aqui. Quem? A questão de Jean Willis Segura que eu te beijo. é que eu falei pra ele ali no cantinho, eu disse assim, o Jean tá com saudade de você, né? Ele falou, mas por quê? Eu falei, vou responder ao vivo. O sonho do Jean era ter um filho com o Felipe. Até eu queria um filho. Era o sonho dele. Até eu. Brincadeira, Felipe. Será? Jean, Olha, Felipe é sucesso. Felipe pode, é sucesso. pode nem Vai parecer, magia, mas Emílio. o Jean não faz falta nenhuma no parlamento, até porque ele não era deputado de embates, ele era um deputado pirotécnico, é um deputado de mídia social. Ele vai lá, posta tudo na mídia social, mas na frente não briga com ninguém. Não, Adorava o Rojão. Não, A bicha não arrasa. a única coisa, Ele cuspiu a não no ser Bolsonaro. que todas as TVs do mundo estavam te filmando, aí ele vai e cospe em alguém. Aí a bicha... Entendeu? Mas são isso, águas não faz- passadas. Não faz falta nenhuma no parlamento. Você que tá falando Você acha tanto que o disso- povo esqueceu do Jean? É impossível esquecer. Ué? É impossível esquecer a criatura, né? criatura. Causa Povo não. trauma na gente, né? Pô, mas ele deve ter alguma coisa legal. Mas você acha que ele não defendeu? Pô, você é um cara da... Porra, você é um cristão, pô. Não é possível que você não veja Compaixão. alguma coisa Eu positiva. estou dizendo do povo, você não perguntou o meu pensamento particular. Mas o Não, você é um Pra cara... mim, sinceramente, politicamente falando, a ausência do Jean é terrível. Porque nós éramos o contraponto. Um legitimava o mandato do outro. Dava mais força, né? Sim. As opiniões Então a elas ausência tomavam... dele, pra mim, é horrível. Volta, Jean. Fala uma coisa. Então, mas... Hashtag. Mas Lançou a então, hashtag. mas aí que tá o negócio. Mas aí, porra... Aí não vai ficar sempre essa briga? Fla-flu. Mas a beleza da democracia é Você acha exatamente que é assim? o bom debate. Sim, é um debate de ideias. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro falou há poucos dias atrás que nós precisamos colocar no STF um ministro que seja terrivelmente evangélico. O que é ser terrivelmente evangélico? Isso despertou, ou seja, um evangélico puro sangue, um evangélico que... O que é um evangélico? Ortodoxo. Um evangélico Jesus. que siga o evangelho de verdade, que vista a roupagem do evangelho, não seja apenas alguém que se pinta de evangélico para aquele momento, mas um evangélico praticante, seria isso, né? Você seria Aí- terrivelmente evangélico? Eu acho que eu sou além, né, do Você é terrivelmente levemente evangélico. evangélico. Não, eu sou evangélico. Mas é o quê? É o atuante. cara que só vai no dogma? Só vai... Não é que vai no dogma, é porque ele tem os princípios cristãos, os princípios que hoje nós não vemos acontecer dentro do Supremo Tribunal Federal nas questões de pautas conservadoras. Né? Nós não temos um ministro conservador lá. Há quem diga que Gilmar Mendes é conservador, eu não sei onde. Né? Mas eu não vejo. Eu pensava que o decano... Conserva os bandidos o soltos. decano Celso de Mello, eu sempre via ele como um conservador. Mas, de repente, nas últimas pautas eu vi que não é. Então o presidente disse, por que não? Aí cria-se um tumulto, preconceito contra os evangélicos. O que há de mais belo na democracia é a pluralidade de pensamentos. A diferença. É a diferença. Tinha que ter lá um ministro também homossexual. Tem que ter Mas tem que ter um transexual, Então, então. mas tem será que tem? deputado Como é que é? macumbeiro. Eu gostaria que tivesse um transexual lá no STF. Por que não? O debate de Mas ideias isso tinha que não ter tiver também. competência. Ô, Feliciano, pera. Ô, Feliciano, Sim, aí sim. E Então. essa é a beleza da Se democracia. for pra ter também. mas sem flexibilidade, Como assim? Explica. porque o que a gente vê que tem assim, como é que eu vou falar? Tá muito preconceituoso, não tem nada que você fale, ó, beleza, agora pra pessoa normal, o ser humano normal, que é a maioria das pessoas. Não sei. Ninguém é tão radical quanto esses dois grupos que estão lá, que estão em rede social. Não sei se isso é só rede social, Não, Olha, a- Felipe. Ele tá na rede social. Se é só rede social, o quê? Olha lá. Tava analisando os inbox do Instagram. Tô me chamando os pra nudes. reunião, tô dizendo que eu tô no pânico. Não, eu digo o seguinte, digo que o que a maioria das pessoas querem, elas querem uma ordem, né? Tava um momento caótico, falou, porra, esse cara é o cara. Aí entra um cara também já meio que radical. Aí fica dois radicais. Você fica lá, a turma radical, porque na verdade ficou a turma do Jean Willis e a turma do Bolsonaro, do Feliciano. Fica essas duas coisas o tempo inteiro Ei, brigando. pega comigo aí. É preciso haver sensatez. Eu Você é da turma do Bolsonaro. Eu sou Você que extremamente... lançou, ele lançou o Bolsonaro. Poxa vida. É um dos Você que lançou o Bolsonaro, não vem não. Quem dera, viu? Quem dera. Foi sair lá, até eu pelo falo seu pra partido. você Eu quando abraçaria isso. Sabe quando foi isso? Foi na época do kit gay.
Você que lançou ele. Você Eu nunca que lancei brigou outro com o Bolsonaro lá atrás? Nunca discuti com o Bolsonaro. Porque você já brigou com bastante gente. Não, Eu quero as saber o pessoas seguinte, brigam comigo. Feliciano, eu não brigo com ninguém. Você eu sou falou de mal do paz. Rego. Quero saber o seguinte. Falou Falou do Mas Rego. explica o Rego. explica queimando esse o Rego. negócio. Tá queimando o Rego. Queimou o Rego no Twitter. Peraí, gente. Peraí, é sério aqui. Porra, é um deputado importante, porra. Não é pataquada. Felipe, eu quero saber o seguinte. Fala. Essa fonte me informou que o Brasil vai decolar para ir para a bolsa. Pode ir tranquilo, investidor, XP, pode mandar bala. Você acha que a partir do momento que a economia melhorar, vai acabar essas tretinhas ou não? Não, as tretas são para sempre, amigo. Você acha? Com certeza. E o pânico também É tem pra muita sempre. treta por aqui, é para sempre também. E isso vai fazer com que esse programa seja divertido sempre, porque sempre vão ter essas pessoas. O fato de a economia andar, se tudo acontecer conforme o esperado e de certa forma muito trabalhado para que aconteça pelo Paulo Guedes, pelo ministro da Economia, mesmo assim vai continuar isso que eles chamam de guerra cultural, essas tretas nas redes sociais, isso aí não tem jeito não. Que é guerra cultural? O político... vários políticos no Brasil acabaram se identificando muito com um lado de uma esquerda mais radical, uma esquerda mais centro-esquerda ali, outra direita, centro-direita. Isso, cada um quer atender a um nicho e falar mal dos outros, criticar os outros, falar mal no sentido de criticar, às vezes com argumentos legítimos, sensatos, às vezes sem argumento nenhum. Isso faz parte da conquista do eleitorado. Muitas vezes se explora na política o ressentimento dos outros. As pessoas têm ranço contra alguém e o político vai lá e estimula aquele ranço contra alguém, mostrando a si próprio como uma solução na política para aquele problema. Na tribuna você pode disseminar o ódio. O político, ele pode falar o ódio e atingir as pessoas, né? Porque você você ganhou esse voto do povo, né? Então é um bom lugar para você. Bom, começa que os parlamentares têm imunidade parlamentar, então eles têm uma margem assim para ser mais ofensivos com os alvos deles, né? Então, e isso acaba disseminando ódio também. Emílio, e muitas vezes na política tem o Permita seguinte. discordar de você aqui, a questão de usar a tribuna para disseminar o ódio. O que é ódio para você pode não ser ódio para mim. Não, é uma questão de pensamento, eu sei. valores. Eu digo para você com palavras do nosso querido Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln dizia o seguinte, ele falava: meus amigos, uma casa dividida não para em pé. Mas isso a Bíblia já dizia antes de Abraham Lincoln. Então, um reino dividido o próprio Abraão Você sabe disso. Sim. Você é o homem. Então é o seguinte, eu digo para você o seguinte, quando é que vai chegar quando é que vai ter um acordo? Fala, beleza, vamos fazer um acordo, vamos pensar no país. Veja, eu estava comentando Você acha que nunca vai ter isso? Eu comentava isso agora há pouco ali fora com o Felipe, né, falando sobre a democracia. Foi Churchill que disse que entre todos os governos conhecidos não havia nenhum pior do que a democracia e também nenhum melhor do que a democracia. Melhor por quê? Porque a democracia é a liberdade. E não existe nada mais valioso e mais caro para o homem do que a liberdade. Só que ela tem o ônus. E qual é o ônus? A liberdade de todo mundo falar o que quer, de pensar o que quer e de lutar por aquilo que quer. Então, isso sempre houve e sempre vai acontecer numa democracia. A não ser que nós deixamos de ser democracia e entramos numa ditadura. Aí você tem só uma linha de pensamento. Correto. Enquanto houver democracia, haverá diferenças, haverá pluralidade de pensamentos, haverá linhas de pensamento divergentes, sempre vai haver. Então, mas você não acha que alguns assuntos, eles ultrapassam, por exemplo, economia. Economia é para gay, para evangélico, para japonês, para português, para brasileiro, é para todo mundo. Eu digo o seguinte, um plano pro país, pro Brasil. Então, mas não até, tem alguém mas pensando, até, mas falando, até vamos fazer mesmo, um negócio legal mas até mesmo, pro Brasil. Mas até mesmo na economia entram os pensamentos conservadores e progressistas, esquerda e direita. Você quer brigar? É bom mas é assim. Você quer brigar? Tentando passar um pano. Isso sempre acontece. Tá aí, Paulo Guedes é um liberal. Ele é conservador na economia, né? Então ele é um liberal. Liberal na economia e conservador nos costumes em alguns pontos. Então, sendo ele um liberal econômico, nós temos uma pauta aí de crescimento. Qual é a pauta de crescimento para quem é liberal econômico? O Estado tem que ser mínimo para que o povo tenha força.
o Estado só pode ser mínimo se ele abrir mão dessas mais de 200 empresas da qual o Brasil é sócio, dessas estatais que só servem como cabide de emprego, como bandeira de corrupção e coisas mais. Aí vem o progressista, que é a esquerda, diz, não, senhor, o Estado tem que ser forte, ele tem que ter várias empresas, o Estado tem que comandar tudo. Então, até nisso entra a divergência da esquerda e da direita. Né? Sempre falam esquerda e direita, o pessoal diz, nós não somos esquerda, nem não somos direita. É impossível, isso é folclore. Todo mundo tem um pensamento, ou você é conservador, ou você é liberal, não, acho que não. ou você acha o meio termo entre cara os dois. normal não é. Mistura tudo. No seu caso, você é o capitalista do capitalista, que para você é dinheiro. Tudo Mas é todo mundo é assim, ô Feliciano. Eu sou diagonal. Assine o cheque. Feliciano, você tem que entender que todo mundo... Mas eu entendo. Todo Emílio. mundo quer um país bacana, quer um carrinho, quer uma viagenzinha, quer ir para casa com segurança, pra isso quer um acontecer, trabalhinho. É simples. Para isso acontecer, não é muita coisa. Para isso acontecer, o Estado não é tem que casamento ser gay, mínimo. não é escola sem partido, é escola boa. Mas tudo isso, não faz, é isso, tudo isso faz parte é uma da escolinha democracia. legal. Tudo isso faz parte da democracia. roubando o legal. iPhone da gente na normal, rua. Feliciano, é normal. Não tem essa treta. Tudo isso não faz ache, parte. não. Tudo isso faz parte da democracia, mas tudo isso passa pelo pensamento político. Nós tínhamos um partido de esquerda que dominava o nosso país. Ele deu liberdade econômica por um tempo para todo mundo tinha lá sua cervejinha, o seu churrasquinho. Enquanto isso acontecia, que se exploda os nossos filhos na escola, ninguém olhou para o filho na escola e de repente acabou o dinheiro, acabou o churrasquinho, acabou a cachaça, porque o dinheiro do país foi todo embora, fizeram mais contas do que o país arrecadava. Aí todo mundo começa a perceber, calma aí, não é só o dinheiro que está faltando, meu filho não me obedece mais. Então existe uma cultura por trás de tudo isso. Por isso que política é importante. Aí o povo votou no Bolsonaro. Pois bem, estamos a caminho. Bolsonaro está Deixa eu querendo... fazer uma Olha só, Bolsonaro, vou usar a Folha de São Paulo como fonte de informação. Ela diz que o único governo nos últimos 30 anos do Brasil que conseguiu cumprir o que prometeu, 66% das promessas feitas, Bolsonaro conseguiu cumprir em 6 meses de mandato. Bolsonaro é o único presidente da República que colocou 22 ministros sem negociar com o Legislativo. Aí sim, Guga, entra a história do toma lá da cá. Quem se lembra dos últimos governantes, ele fala assim, eu não consigo governar o país porque eu não consigo mandar no José Serra. Por quê? Porque, embora ele seja meu ministro, quem manda nele aqui é o PSDB. O PSDB tem um plano de Precisa poder. pagar um pedágio pro partido. Bolsonaro não colocou 22 ministros dele. Mas não tá na mão do... De quem? Do Olavo? Não. Diz que o Olavo manda... Eu estive particularmente com o Olavo. Foi lá? Eu estive com ele lá na Virgínia, eu fui com ele. Eu gosto do professor Olavo. E olha que ele já me espancou muito, já me bateu muito. Foi gostoso. Oi? Rapaz, é aquele tipo de bate, você aprende, então foi. O Felipe sabe. Ele manda, não manda? O Olavão? Eu não sei de nada. O Olavo tem um pensamento. E tem um WhatsApp. O Olavo tem um pensamento que ele acha mano? que a cultura do nosso país tem que mudar. Então ele deu sim os pitacos dele a respeito, por exemplo, do Ministério da Educação. Botou o colombiano aí, que ninguém entendia o que o cara falava. Falei, o cara tá colocando um cara que não consegue falar. Eu falei, bicho. Mas o cara não falava, você não entendia. Você fala, onde é que eu tô? Né? Deputado. Mas o colombiano já foi embora. Aí nós temos aí o Weintraub. Né? Sim. Abraham Weintraub, né? É assim que fala o nome dele? Exatamente. É um cara que eu admiro muito, é um cara corajoso e está tentando fazer uma mudança dentro do MEC que é praticamente impossível. Um governo como o PT, que estava tentando ser o único poder no nosso país por anos, que se eternizou no governo por um tempo, ele conseguiu colocar pessoas estratégicas do PT em todas as áreas do Brasil. Você não consegue... O ministro não manda no MEC. O presidente da República não consegue mandar no MEC. O ministro depende de funcionários de carreira que estão lá. Funcionários de carreira que estão lá por causa do PT. Sim, claro. Você é de carreira, como é que é por causa do PT? O PT Qual que é a lógica? Eram petistas que entraram através de concursozinhos que ninguém sabe como era feito. Muito bem. Embaçando a obra. Eu preciso fazer um break, rapidinho.
faça. Certo, Feliciano? Você tá meio esportivo hoje. Ele tá meio Naldo, estilão, assim, de tênis branco. E antes que alguém me fale alguma coisa, nós estamos em recesso parlamentar. Então, garotinho Floripa. Da última vez me cobraram o que eu tava fazendo aqui, que eu não tava em Brasília. Tá diferente. Você não viu sua caceta? A turma é brava. A turma tá nervosa, viu? Você tá metrosexual, você tá bonita, malhado. meu rockabilly. Metro não, eu estou quilômetro sexual. É isso aí. Eu já te vi na The Week, Feliciano. Já te vi na... Começou. Vamos à boate comigo dançar na Bubulau. Peraí. Respeita o deputado. Não vem aqui, eu trago aqui, você respeite, por favor. Ele me adora. Ele pode prender a gente. Ele gosta Vando. de mim. Pô, você respeita o deputado Ele aqui, tem ó. humor. Marco Feliciano tá aqui com a gente. Você sabe que o Feliciano é o cara que inventou o Bolsonaro. Você inventou o Bolsonaro. Ele bolou o Bolsonaro. Ele bolou o Bolsonaro. Não existia. Eu quero saber ele que depois fechou a primeira pauta no Super Pop. 2013. Pode buscar aí. Pode ir no Google aí. E ele tá aqui conversando com a gente, estamos falando do governo. O Instagram do Feliciano é Marco Feliciano. Daqui 3 minutos a gente volta. Mande sua pergunta, @Programa Pânico, aqui na Jovem Pan. Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presenças ilustres nesse programa. Temos aqui o Marco Feliciano. O Feliciano, todo mundo sabe, ele foi reeleito um deputado federal com um grande número de votos. E também temos o Felipe Moura Brasil, o nosso querido Felipe Moura Brasil, que está nos Pingos dos Is, com Augusto Nunes, esse programa de maior audiência aqui da Rede Jovem Pan. E presenças encantadoras. Guga Noblar, muito odiado pela direita, odiadíssimo. E quem vai fazer? Posso fazer. Vamos entrar nas polêmicas do dia, nas quais o deputado Marco Feliciano está envolvido. É porque ele está batendo de frente, para dizer o mínimo aqui, com o porta-voz da Presidência da República, o Otávio Rego Barros. E o Marco Feliciano escreveu o seguinte no Twitter, que eu faço questão de abrir aspas aqui para ele. Rego Barros é incompetente ou mal intencionado. Porta-voz serve para proteger, não para expor. Nunca na história deste país um presidente foi tão exposto à imprensa como o PR Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro. Alguém se lembra de presidente toda sexta-feira receber jornalistas para café da manhã? Sim. Fecho aspas aqui. E é o seguinte que eu queria perguntar, deputado. Houve até uma coincidência, né? Me parece que esse seu tweet veio logo após a polêmica de Jair Bolsonaro ter sido flagrado numa conversa informal, de acordo com a imprensa, foi a notícia que foi publicada, se referindo aos governadores da Paraíba como se estivesse chamando da Paraíba e do Maranhão, mas pareceu ali naquela declaração dele que ele estava chamando os nordestinos de Paraíbas, usando aquela expressão popular chula. E o senhor está aí, então, criticando o porta-voz da presidência por marcar muitas entrevistas com o presidente da República. Eu mesmo já participei de umas delas, não na sexta, na quinta-feira, na verdade, café da manhã com o presidente, organizado ali, pelo menos a dinâmica pelo porta-voz. Agora, o Jair Bolsonaro é um adulto, eleito presidente da República, e ele dá aval para esse tipo de café da manhã. É porque a gente, às vezes, tem a sensação de que os aliados do Bolsonaro e ele próprio com os seus filhos, existe muita proteção recíproca, parece que todo mundo está se mimando. Então, assim, a culpa da declaração e a culpa do café da manhã parece que o senhor está atribuindo ao porta-voz, como se o Jair Bolsonaro não fosse responsável por esses encontros e pelas coisas que ele fala. Pois bem, você entrou num assunto aí muito interessante. Veja só, a minha briga com o general Rego não é de agora, é de sempre. Não é a primeira vez que ele expõe o presidente ao ridículo. Não é a primeira vez que Mas em que sentido ele expõe? Já vou lhe explicar. O porta-voz, ele não pode desdizer o que o presidente diz. E o Rego já fez isso várias vezes. E não sou apenas eu que falo. O filho do próprio presidente Carlos também já fez algumas críticas a ele, né? Então, o SECOM, ele está se ajustando ainda. Nós temos hoje o Fábio lá. O Fábio Van Garten. O Fábio, isso aí, tá vendo? Ele conhece todos os judeus que... Essa comunidade a gente sempre vai se ajudar. Pronuncia muito Vanga. Será que é por isso que ele pra tá... Sofia, Será que é por isso que ele tá tão quietinho aqui? Eu tô esperando a minha vez. Pois bem, veja só. Então, o Fábio é um menino de ouro, é um gênio da área de comunicação e está tentando acertar. A questão do Rego, o que ele tem que fazer? Ele tem que proteger o presidente, ele é o porta-voz do presidente. Sendo porta-voz, ele não pode expor o presidente a esse tipo de constrangimento público. Se você pegar todos os países... Eu passei o final de semana estudando sobre isso.
Um presidente da República ele só dá uma coletiva em casos extremos, ou quando há alguma notícia de importância, não apenas para o seu país, como de importância mundial. Expor o presidente semanalmente a essas sabatinas, sabendo que boa parte da imprensa foi contra o próprio presidente durante a campanha. Todo mundo apostou que ele não seria presidente. Todo mundo passou usando suas páginas de jornal, Twitter e tudo, batendo nele. Eu não faço parte disso, não, dessa análise errada, análise eleitoral errada. A grande maioria... Mas, só para registrar. Não, perfeito. A grande maioria fez isso com ele. A grande maioria. Principalmente os grandes veículos de comunicação. Né? Os grandes veículos de comunicação fizeram isso. Eu não sou a favor de proteger o presidente totalmente. Eu sou a favor da prudência. O que seria interessante? O cidadão lá, o porta-voz, tá, eu quero que o presidente dê uma entrevista, chame os principais veículos de comunicação, 2 ou 3 no máximo, e coloquem ele como presidente. Na próxima semana, chame mais 2 ou 3. Colocar 20 pessoas e colocar... jogar o presidente numa cova de leões. Expõe primeiro, porque o presidente é um homem simples. Ele é adulto, mas é um homem simples. Ele é um capial. É um homem simples e é um homem que fala... Nós de Orlândia entendemos Mas o acho presidente. que Mas 8 você é de anos, Orlândia, você é um pé trabalhando lá. vermelho. Você pegou o Eu entendo Caipirão. Eu fui cortador de cana. Eu olhando nos seus olhos, nós sabemos que é um capial. reconhece, é verdade, um boi reconhece outro boi. Um boi reconhece outro boi. Boi, caramba. Nós sabemos que o Bolsonaro... Essa foi sua? Então, Você tá na minha lista agora. Ô, Feliciano, a gente entende isso do Bolsonaro, mas... popular. A elite do Leblon... A elite do Leblon... A elite é sempre... Jogadores de futebol, hein? A intelectualidade do Leblon não consegue entender o que é uma mão calejada. E aí que tá a treta. O Bolsonaro que tinha que entender que a elite pensa diferente. O meu Tinha que ter um presidente, brother, é tinha que só. ter um brother, chegar pra ele, Bolsonaro, fica quieto. Então, esse é o Veja ponto. só, Aí que tá. ontem à Esse é o noite, ponto. Você entendeu o que eu falei? ontem à noite eu Você falei com o entendeu o que eu falei? presidente. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Eu liguei para o presidente ontem à noite, né, a respeito dessa questão do Ramos, porque ele já deu... Do Rego. Qual que é o nome Você do foi Rego ligar pra ele inteiro? pra falar do Rego? Do Rego? É porque eu tô chamando de Rego Ramos, estou juntando 2 ministérios. É Rego Luiz Barros. Barros. Rego pronto. Barros. Eu liguei para ele ontem, né, a respeito disso. Eu disse, presidente, eu vi que o Carlos falou, eu já tenho algumas coisas guardadas dentro de mim a respeito, pessoalmente, sobre o Rego. Eu tenho um pensamento que respeito seu, o senhor é o meu presidente, o senhor é o meu patrão, a palavra final sempre será sua. Mas isso não vai me furtar dizer para o senhor o que eu penso. Eu penso que quando ele faz isso, ele expõe demais o senhor. Eu procurei, por exemplo, o Rego, ele já foi assessor de comunicação da Aeronáutica. Eu procurei, nesse final de semana, alguma entrevista coletiva do líder da presidente da Aeronáutica, não tem. Então, ele, conhecedor da imprensa, sabendo que a imprensa é feita de pessoas extremamente hábeis. E, não, são pessoas hábeis. A imprensa, ela é o oxigênio da democracia. Sem a imprensa, não há democracia. Eu respeito a imprensa por isso. Mas tem imprensa e imprensa. Tem jornalistas e jornalistas. Você está colocando, deputado, que a imprensa, ela deturpa o que está falando. Não toda a imprensa, alguns sim. Mas no caso, a gente fazem... fica sem tirar um pouco a imprensa. Ela A pergunta do condiciona. Felipe Moura, o que você achou da declaração em si? Foi uma semana de declarações Eu do entendi, presidente eu entendi que não que pegaram eu bem. conheço o presidente. Eu sei que, por exemplo, ele não é racista. Eu sei que ele não é xenófobo. Eu sei que ele não é preconceituoso. Ele é capial. Homofóbico ele estava conversando. Não Ele é é um homofóbico. boiadeiro. Ele estava conversando num canto, isoladamente, com um assessor seu. O que você fala? Nós estamos conversando aqui agora há pouco em off. Sim. O que nós estamos falando em off não podemos falar aqui em público Claro, agora. sim. Se falar em público vai dar 1 milhão de interpretações. É verdade, então é também. assim que as pessoas têm que entender. Né? Para, E outra, você não pode medir um homem por um momento. Né? E quando aí vem o prefeito, vem o Flávio Dino, comunista, vermelho, falar que o meu presidente é preconceituoso, que é crime de racismo. Ele tem que ser processado, o Flávio Dino. Porque ele está caluniando o meu presidente. Artigo 138, 139 da Agora, do Feliciano, Código você Penal. disse que conversou com o Bolsonaro sobre Falei isso. sobre E a isso. imprensa toda nos bastidores disse que você e o Bolsonaro, portanto, estão afinados nessa história de criticar o Rego. O Bolsonaro, ele autoriza ou você e o Carlos estão fazendo isso sem o Bolsonaro Veja saber? só, meu presidente, ele tem o pensamento dele, eu tenho o meu. Ele Você me falou com ele, respeita ué? por eu ser deputado. Deputado tem liberdade de expressão, eu falo. Pode meter Né? o pau no Rego, Agora- tranquilo. Pode meter. Bolsonaro liberou. Tá metendo pau no Rego. Estão metendo pau no Rego aí. Eu também. tem liberdade. Se ele quiser, ele tem o direito de meter o pau no Rego aí. Eu não vou me meter nisso. Ok? É brincadeira sadia aí, ô Felipe. Ô, Felipe, o que você acha desse Eu só queria relacionamento? reforçar o meu ponto aqui. O senhor ligou para o presidente da República e mesmo falando diretamente para o presidente da República, o senhor culpou
for o porta-voz. Quer dizer, Sim, o presidente que é da o meu República não é pensamento. o responsável por dar aval para esse tipo de encontro? Veja Ele só, nunca é Se eu responsável. estou prevendo, eu sou seu assessor. Para que serve um assessor, Felipe? Um assessor serve para blindar o seu chefe, para levar ele por um caminho que seja um caminho menos perigoso. Eu tenho assessores para isso. E cobro deles esse tipo de assunto. Você é o presidente da República do Brasil. Você sabe que o seu presidente da República, ele é uma pessoa simples, é uma pessoa que fala a linguagem do povo. Você sabe que a imprensa... Mas que trabalha há 28 anos lá dentro, a imprensa, né, gente? lembrando que a imprensa que o Rego colocou o presidente diante dela é a imprensa internacional, poxa. La Guardian, New York Times, todos os jornais de esquerda. Tudo canhota. Todos os jornais que espancam qualquer pessoa que seja no mínimo parecido com Donald Trump. Aí você coloca ele numa cova de leões e não blinda antes e não faz um apanhado primeiro. Isso faltou prudência, né? Então eu respeito meu presidente, como eu disse, a última palavra é dele, ele tem confiança no Rego Barros. Eu Já disse, tá presidente, puxando o então, tapete o do senhor, Rego, hein? o senhor... E ele pode mudar isso se ele quiser, o presidente da República. Pode, a qualquer momento. Só que, ok? Só que é mais um general, né? É mais um general. onde eu De queria repente, chegar aí. isso pode... Eu queria chegar nesse ponto aí, Feliciano, porque você falou mais um general. Há um tempo atrás você pediu o impeachment do Mourão, né? E o pessoal aí. Falei do Santos Cruz também. Tem mais um aí. Então, o pessoal tá achando que você é contra aí a turma dos militares eu tenho aí. o maior respeito pelo Exército Brasileiro. Aliás, é uma das poucas instituições que a gente ainda converge no quesito de acreditar neles. Só que os generais que o presidente trouxe para colocar dentro do palácio, eles têm que entender que o palácio não é uma caserna. O palácio não é uma caserna. O que é uma caserna? A caserna é onde os militares... Vai, Emílio, fala. Vem no Google aí, velho. Deixa ele falar. O pessoal às vezes não entende. Como se fosse o quartel, entende? A casa, o palácio não é uma caserna, ou seja, na caserna manda a hierarquia. Com a hierarquia, o general de 4, 5 estrelas manda em todo mundo para baixo. Qual é a patente de Jair Bolsonaro no Exército? Ele era capitão. Então, o Exército, o general e capitão. Então, alguns generais, quando chegam lá, acho que esquecem que ali não é uma caserna, que ali é a presidência da República e que o soberano da nação é Jair Messias Bolsonaro. Nenhum ministro de Estado, nenhum empregado do governo pode desdizer o presidente. Poder pode pela liberdade de expressão, só que pague o preço por isso. Todavia, aquele que tem um pensamento de conjunto, de estar no mesmo trabalho, você não pode lutar contra o seu time. Mourão foi vice do presidente. O que é um vice? Alguém que vem agregar valores. Vocês lembram do Mourão durante a campanha? O Mourão da campanha não é o Mourão do governo que a gente vê agora. E cadê ele? Também sumiu. Porque o Mourão da campanha era o Mourão que falava de negros, falava de homossexuais, falava de nordestinos, falava de portugueses, queria acabar com o 13º salário. Era um homem aguerrido, vinha pra briga, era polêmica todo dia. Aí ele entra dentro do governo, agora virou paz e amor. O presidente fala uma coisa, não é isso. Sim. Não vamos transferir a embaixada. Começou a fazer Israel, yoga. não vamos fazer isso pra cá. Não vamos... Ele começa Mas não é mais. Você acha que ele não é mais começa a prudente? desdizer o presidente. Não, isso não é prudência. Não é prudência, não. Isso não é prudência. Isso Estratégia. é um pensamento de golpe lá na frente. É uma estratégia. Ele é um militar. E a minha pergunta é relacionada a isso. O Mas tá teu sumidinho. também, quando você fala isso, porque o próprio Bolsonaro, você mesmo sabe, falou Olha, que eu seria já o não vice. não tô indo pra O bolsa. seu é estratégia também, porque você tem um interesse maior de ser um vice, de um dia ter a presidência do Brasil? Veja só, eu sou um político hoje, tá? E represento um segmento, e eu seria hipócrita de não dizer que eu tenho sonhos maiores para o futuro. Eu tenho sonhos, mas isso eu não posso me colocar lá, eu preciso de votos para isso. Nesse momento, eu não luto por uma coisa no futuro, eu luto pelo país do momento. O momento agora não é falar de vice-presidência, de presidência no futuro, é falar do Brasil de agora. O Brasil de agora precisa de ajuda. E só tem uma maneira de ajudar o Brasil, é você blindar a maior figura do Brasil, que é o presidente. Se você não blinda o presidente, você não blinda a nação. O presidente, ele tem que ter autonomia para tudo. Pode perceber que depois que eu apresentei aquele impeachment do general Mourão, depois que nós tivemos a briga com o Santos Cruz e essas pessoas começaram a deixarem de ser protagonistas da história, o presidente começou a ter mais autoridade. O presidente Bolsonaro encarnou o presidente, pegou com unhas e dentes o país e começou a caminhar. A reforma da Previdência passou, vem a reforma tributária aí. Mas todo mundo quer o E outras- protagonismo dessa reforma da Previdência. Mas só tem no final vai ficar um protagonismo só. Foi Fala no pro governo, Rodrigo Maia aí. Governo Jair Bolsonaro. Maia Rodrigo não é- Fala pro Rodrigo Maia aí. Vai vir que o Maia e é o Luciano macho. Huck aí. O Nhonho tá louco. Falou, ó, os caras não estão fazendo lá. Pra Joyce. Falou exatamente. É. Falou, ó, os caras não estão fazendo, tá essa bagunça.
tá o Mourão, tá o Bolsonaro, tá lá o professor lá da Virgínia, tá os Twitter pra caramba. Eu chamei a bola, falei, ó, deixa aqui que nós vamos resolver isso. Então deixa eu mandar um recadinho aqui pra ele, pra todo mundo que pensa assim. Quem conhece política já deve ter ouvido falar a história da cortina de fumaça. Você cria um factoide aqui para todo mundo olhar ali, enquanto isso por aqui vai passando a reforma da Previdência. Gente, isso é política, inteligência. Isso é jogo de xadrez, não é jogo de dama, não. Deputado, o que o senhor quer dizer com o pensamento de golpe do general Hamilton Mourão lá na frente? O meu pensamento é que ele subiu para a cabeça dele o poder, tanto é que essa semana se materializou. Se você leu a imprensa, você deve ter visto na imprensa ele dizendo que ele já é candidatíssimo a presidente da República em 2022. Eita. O partido dele, Levi Fidelis, o Levi, que é o presidente, disse essa semana que começou a viajar o país inteiro para fortalecer o partido dele, levantando prefeitos e vereadores do partido dele mesmo. Já se ouviu falar na bancada do Levi Fidelis, ou a bancada do Mourão dentro do parlamento. Gente, isso é um escracho, isso é uma vergonha. Mas seria uma candidatura, só para esclarecer, seria uma candidatura democrática legítima, não é um golpe. Sim, mas não nesse momento, porque ele está usando uma força de expressão para... Vai ligar o Brasil inteiro no aerotrem. Você está criticando a postura dele em relação ao governo que ele representa nesse momento. Deixa eu explicar nesse momento. Olha que coisa interessante. Mourão não era ninguém. O pessoal não votou em Mourão, o pessoal votou em Jair Messias Bolsonaro. Alguns até olharam para ele e disseram, não vou votar nesse camarada, no Jair Bolsonaro, por causa do Mourão. Votaram nos dois, senão só legitima aquele negócio do Michel Temer, né? Exato. Que os petistas não votaram nele. Votaram sim. Vou voltar a falar. Quem votou em Jair Bolsonaro, votou em Jair Bolsonaro. Eu questionei aqui se alguém votou em Jair Bolsonaro por causa de Mourão. Esse foi o meu questionamento. Tudo bem. O inverso, tudo bem. Votaram no Mourão por causa de Jair Bolsonaro. Aí você traz o camarada para cá, você dá um protagonismo para ele. Ele é o vice-presidente da República. Qual é a função dele, pelo menos de gratidão? Blindar o seu governo. O que é que um vice-presidente da República faz? Ele substitui o presidente no momento certo. Ele não pode desdizer o presidente, ele não pode desmentir o presidente, ele não pode falar que o vídeo lá de 64, quem mandou fazer foi o presidente da República. Ele não pode ir lá para a porta do palácio, chamar a imprensa e falar, quem mandou fazer esse vídeo aí foi o presidente, viu? Isso é traição. Quem conhece, pelo menos o exército militar sabe que isso é traição. Então ele praticou várias e várias vezes isso. E não foi uma... Tanto é que no meu pedido de impeachment, eu tinha lá 13 folhas de acusações contra ele. Né? E isso pode não ter vingado. Eu falei isso aqui na Jovem Pan na época. Pelo amor de Deus. Eu falei na época. Eu falei, esse tiro que eu dei não foi um tiro no peito do Mourão, foi um tiro pra cima, foi um tiro de alerta. Falei, acorda que tem gente te olhando. Tem pessoas aqui blindando o presidente, nós queremos um país melhor. Tanto que o Mourão mergulhou. Tá quietinho, né? Mergulhou. Aí veio o Santos Cruz. Santos Cruz era outro que desdizia o presidente. Eu fui pra cima dele, falei, não faça isso, respeite meu presidente, você é só um ministro aqui. Não ouviu? Tombou Santos Cruz. Veio o general do Correio. Tombou o general do Correio. Por quê? Essas pessoas têm que entender que a autoridade é autoridade. E lembrando aqui, pessoal, uma coisa que ninguém quase lembra, que os ministros que deixaram de ser ministros, nenhum foi caçado por corrupção, viu? Porque nos outros governos, todo ministro que caía era por corrupção, era por sujeira. Dessa vez não, arrumando o governo. A turma tá com medo. A turma tá com medo. Não, é porque o presidente Jair Bolsonaro, ele inaugurou... Bitcoin aí. Ele inaugurou... Acha que a gente vai mudar o país. Bolsonaro inaugurou um novo tempo do nosso país, uma política branda, uma política mais séria. Ele é um homem honesto. Podem falar o que quiser de Jair Bolsonaro, mas ele é um homem honesto. É um homem honesto e pensa no país. Tanto que as coisas estão funcionando. Eu poderia aqui citar para vocês Stephen Kanitz. Kanitz, é assim que fala o nome dele? Kanitz é um jornalista potente no nosso país, é muito conhecido, é uma pessoa que tem pudor ao falar, é uma pessoa respeitada. Essa semana ele postou no Facebook dele 60 coisas que já aconteceram no governo de Jair Bolsonaro em 6 meses. E ninguém para olhar isso. Então são 60 coisas que o presidente já fez em função do Brasil, que está fazendo o Brasil melhorar. Por exemplo, Emílio, você sabia que até o ano passado as invasões em terras pelo Movimento Sem Terras chegaram a 49 invasões em um ano. Esse ano, o presidente Bolsonaro assumiu o governo. Pergunte para mim quantas invasões tiveram. Quantas? Uma. O Datafolha de hoje mostra que 58% dos brasileiros não conseguem apontar nenhum tipo de política do Bolsonaro que seja benéfica até agora. É porque a imprensa não divulga. Não, eu posso falar aqui. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, no seu primeiro dia de mandato,
ele aumentou o salário mínimo, sem Então, ter mas- ninguém na rua pedindo Mas isso. Sem ter Tá fiel. Tá meio Bolsonaro, hein? Inclusive, todos os aumentos é de R$1.000, né? Estou dizendo, mas houve um aumento. Todas Ele as falou de pessoas... R$10, os aumentos nunca é mais Pra que você isso. não é, né? Mas pra mim... Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, Emílio, pra não sair no tema. Não, precisa Ó, deixa eu só ler aqui mais um minutinho. Foi o primeiro presidente que não negociou seus ministros com o legislativo, reduziu os ministérios para o número de 22. Na época da Dilma eram 40 ministérios, 39 ministérios. Ele escolheu o ministro da Educação que está disposto a resgatar as matérias exatas que, infelizmente, as matérias exatas do país ficaram desumanas, né? Ele colocou o ministro de Relações Exteriores comprometido com a nossa democracia, que não liga para Cuba, que não fica se mantendo conchavo com Venezuela e com outras coisas mais. CNH. Ele demitiu, só nos primeiros dias, 320 comissionados da Casa Civil, uma economia de R$2 bilhões para os cofres públicos. Demitiu 21 mil cargos comissionados, que eram todos do PT, não tudo petista, que estavam lá dentro. 60 bilhões de economia. Bolsonaro, ele assinou a medida provisória da liberdade econômica que vai fazer o nosso país caminhar. Nós temos aí a reforma da Previdência. Vai botar o filho na embaixada se tudo der certo. Se Deus quiser, esse é o nosso próximo assunto. E esse eu tenho um assunto para falar. Não dá pra Se der pra dar filé mignon para o meu filho... Eu vou dizer pra você, eu acho que ele tem prerrogativa pra botar o filho dele lá. Acho que o cara bota... Porque pode, porra. O que vai discutir? Você vai discutir com o presidente da República? Ninguém nunca importou com nenhum, não agora... Ninguém nunca se importou quem era o cara, agora o nego enche o saco, velho. Isso aí. Deixa o cara fritar o hamburguinho dele lá, pô. O que o cara Tá faz ok? na embaixada? Mas inglês não sei. Embaixada. Quem não quer ser embaixado? Não faz nada. Não, o pior é que a Fica em esquerda Washington que dominou o nosso país... A esquerda que dominou... Um dia eu vou ser embaixador, eu vou levar lá, vou fazer homenagens pra você. Fazemos jantares para Feliciano. É só isso que Muito faz. sobretudo. Tinha que acabar com a embaixada, isso sim. Tinha que acabar. Antes da gente mudar de assunto, só fazer um complemento rapidinho, que ele falou muitas vezes que o general Mourão desdiz o presidente da República, e tem vezes que ele se pronunciou para dar uma opinião diferente da do presidente, como, por exemplo, no caso do aborto. Que o presidente se posiciona contra e ele se posicionou a favor em determinadas situações. O senhor também considera isso inapropriado? Inapropriado, porque ele conhece as pautas do presidente quando estava em campanha. Quando o presidente falou, eu sou contra o aborto, então o presidente é o governo encarnado. Quem está com ele tem que pensar como ele. Pode até não concordar, mas fale isso nos bastidores, não fale isso para a imprensa, porque você divide o governo. Sim. Porque aí a bancada evangélica, ou os evangélicos do país, e os católicos, que a maioria, 88% do país são cristãos, vão dizer assim, mas calma aí, o presidente diz que é contra o aborto. Aí o vice dele quer dizer que se o presidente sair daqui numa viagem, o vice pode ir lá assinar alguma coisa aprovando o aborto. Não se faz isso. Ele pode ter o pensamento dele e guardar para ele. Enquanto vice, ele tem que ficar na sombra do presidente. Ele não pode ficar falando o que ele pensa. Ele não tem liberdade de expressão como vice-presidente. O cargo institucional dele o proíbe de pensar assim, porque senão ele luta contra o próprio governo e ele diz, por isso eu pedi o impeachment. Mas vai ser proibido o aborto no Brasil? Feliciano, não vamos entrar em aborto. Não, aborto não. Você acha que É só na eleição, pô. Você acha que caindo os militares, você acha que tem que entrar alguém terrivelmente evangélico, não? Vamos ficar com aborto agora. Porque você maconha, aborto. Não é isso não. É só... Pera aí, gordão. Não tô falando de aborto, não. Pera aí, gordão. Esses negócios, aborto, maconha. Puta, isso é eleição. Já foi. Já era. Vamos pra Você cima, sabe, vamos pô. pra... Agora vamos pra cima. Brasil acima de tudo. Brasil o pessoal vai acima de continuar tudo. abortando Eu que toquei no assunto, foi Que eu só só a turma provoquei aqui, para saber dele, da adequação ou não desse comportamento. Você Então, gosta. Você levantou a bola. Mas esse foi um dos comportamentos Tem que que me trazer pros fez ir ouvintes o que contra ele ele. pensa. Você vê, o Jair Bolsonaro falou, qual foi a promessa dele de campanha? Vou levar a embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, porque o Estado soberano de Israel entende que Jerusalém é a sua capital. Por que Aí a vem ONU... a história do frango. Por que a ONU tem que se... Lembra do frango? Não, Aí a imprensa falou o seguinte, Existe muita- o Brasil não vai vender mais frango. Eu falei, o Brasil é um frigorífico agora. É, a Não, Friboi. O Brasil é um frigorífico. Não, o frango agora... O Brasil Agora os exporta árabes muito frango não pro vão Oriente comprar Mas já Médio. fizeram mais acordo frango. com os árabes. Isso é O só... Brasil é um frigorífico. Mas esses países precisam comprar da gente, senão eles morrem de fome. Ninguém produz como Deixa o eu Brasil. falar O sério. mundo depende do Brasil hoje para comer, para se alimentar. Vamos falar... Somos o Carrefour do mundo. Mas só para concluir meu pensamento, Emílio, aí vem o general Mourão e diz assim, a embaixada de Israel permanecerá em Tel Aviv e não poderá ir para Jerusalém porque isso dará problemas. O presidente fez uma promessa de campanha. Ele não pode ser um estelionatário
eleitoral, ele não pode cometer estelionato eleitoral, entendeu? Aí o vice-presidente não pode falar isso. Poxa, manda o cupincha dele lá no parlamento, manda o deputado do partido dele falar. Agora ele, vice-presidente, é uma instituição. Mas é que nem o muro do Trump. O Heleno que é bonito. É o muro do Trump. O Heleno é o... Bravo do Carioca. Porra, tem que ir lá, pô. Mas muitas Tem que resolver essa merda. No velhinho... Carioquinha. Mas muitas Amigo, vezes... eu já vi aquele velhinho fazer flexão que ninguém acompanha. Mais que o Dória? Ô, Feliciano, mas muitas vezes o vice quer ser o presidente, fazer então o vai break, contra pra derrubar. Esse é o meu pensamento. truque, tipo Pronto, assim, tá vendo? eu sou Toca aqui, vice, toca mas aqui, vou toca te- aqui, toca aqui. House of Você Cards. tá Bolsodória, meu. Você tá Frank Underwood. Bolsodória. House of Cards. House of Cards. Aí eu sou Ó, esposa. peraí. Depois você vai imitar o Bob Esponja, hein? Celso, novo. o cabelinho do Elvis. Ó, presta atenção. Próximo bloco, Dudu em Washington. Aí que tá, hein? Já... Que rufem os tambores. Dudu em Washington. novo... Quero ver. Fazendo cheeseburger. Essa é boa. Daqui a pouquinho a gente volta. Boa tarde, é Samuel de São Mateus Jardim. Muito bem, meus amores. Olha, ó, o tempo passa muito rápido quando a entrevista é boa. Marco Felicianos aqui, gente brava com você, fãs do Mourão. Acredito. Devo dizer que fãs do Mourão estão muito chateados com você, ouvintes muito bravos comigo, que eu estou querendo acabar com as embaixadas pelo mundo. E o nosso querido, o único cara que tem hoje aqui categoria nas suas colocações é Felipe Moura Brasil. Por isso que eu trago Felipe Moura Brasil, para dar um elan ao nosso programa. Então você vai fazer a próxima pergunta para o nosso querido deputado Marco Feliciano, este ícone da política brasileira. Vamos entrar então na polêmica de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, ser indicado para embaixador em Washington, nos Estados Unidos. O senhor, deputado, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, publicou, defendendo juridicamente essa indicação, mostrando ali que o Eduardo Bolsonaro tem 35 anos, que é a idade mínima, falando da súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal e tal, todos os argumentos para defender a legitimidade dessa indicação. E aí, no debate público, obviamente, se faz a discussão moral e política dessa indicação. E a pergunta que fica é, se não fosse filho do presidente da República, ele seria uma pessoa cotada para assumir esse cargo? Quer dizer, ele tem as qualificações. Inclusive saiu depois uma notícia de que um diplomata de carreira, o Nestor Forster, estaria por trás, assessorando ali o Eduardo Bolsonaro, e as pessoas se perguntam por que não então um diplomata para assumir esse posto? Por que precisa ser ele? É uma questão de confiança do pai, que não está confiando em muita gente, principalmente aí o senhor dá o exemplo de tanta gente em torno dele, nas quais o aliado não confia. A canhota quer dizer, está no Itamaraty? Como explicar, para além da questão jurídica, porque o caso vai para o Senado, vai passar por uma sabatina lá, e as notícias até de bastidor dizem que ele deve acabar sendo aprovado. Mas como explicar para a sociedade a questão moral e política? Bom, sua pergunta é muito pertinente, né? Até porque ela toma conta do país ainda hoje. Já são 2 semanas depois que o presidente anunciou e ainda está fervendo o assunto, né? Felipe, veja só, qual é o meu pensamento sobre Eduardo Bolsonaro? Quem tem as credenciais que ele tem para ocupar esse momento, esse lugar nesse momento? Ele foi elogiado pelo presidente Donald Trump. Ele é presidente hoje da CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Como presidente da CREDEM, o Eduardo já viajou, se não me falha a memória, para uns 12 países, onde ele tem mantido relações e estreitado as relações, inclusive do Itamaraty, com essas nações. O cargo é um cargo de confiança. Não é necessário ser um diplomata de carreira. Basta ser alguém indicado pelo presidente. É uma indicação do presidente. Em quem o presidente tem mais confiança do que no próprio filho? Se aparecesse uma outra pessoa que não fosse filho, que tivesse já o trabalho de relações que o Eduardo tem feito, acredito que o presidente faria a mesma coisa. Quem apresenta um trabalho antes de começar o trabalho, como Eduardo tem feito? Quem aproximou o presidente Jair Bolsonaro de Donald Trump foi Eduardo Bolsonaro. O Brasil estava aquém dos Estados Unidos há muitos anos. A esquerda que agora grita sobre os Estados Unidos é a mesma que vai para o parlamento e grita: olha o imperialismo americano, não queremos imperialismo americano, não vamos nos curvar à bandeira americana. São os mesmos que pegam no final de semana ou quando estão de férias, vão para Nova York com seu iPhonezinho de última geração passear lá na Times Square. Né? Então, existe muita hipocrisia nesse assunto. Ninguém nunca ligou para a embaixada americana. Ninguém nunca ligou para a embaixada nenhuma. Mas as pessoas sempre ligaram para indicações de filhos. Não, mas o que a gente pode pensar disso? O que eu penso? Que o cara fala, não, estão querendo me ferrar lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque teve aquela treta lá com Nova York, teve a treta lá, ele falou, pô, esses caras estão querendo me ferrar.
Deve ser um O prefeito surto. do Partido Democrata, Bill de Blasio. O de Blasio mandou o Bolsonaro te catar e deve ter falado, porra, esses caras precisam mudar isso daí, tá ok? Esses caras não estão, sabe? Isso é política, sua leitura é perfeita. Não, então, mas pode ser também um surto persecutório. Eu não sei. O que eu tô falando é o seguinte, o cara falou, olha, é o seguinte, os caras lá são tudo da canhota, entendeu? Vão me ferrar com o Trump. Então vou botar meu filho lá, tá ok? Aprovação. Pode ser isso. Você viu agora há pouco Mas tempo, o também tratado assinado pelo presidente lá no Japão. Mercosul com a União Europeia. Quem foi o grande responsável por isso? É um trabalho que já havia sido feito, sim, mas por que Donald Trump estava ali? Quem é que aproximou Donald Trump do Brasil nesse momento? Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro tem feito um trabalho de bastidores há tempos, Eu sei, mas trazendo os Estados Unidos para cá, só com aquele tratadinho ali assinado, que ninguém dá nada por aquilo, 1000% de abertura para o Brasil contra 20% de abertura do comércio da Europa para cá. O interesse da Europa para cá, 20%, o Brasil para lá, 1000%. Por que serve o embaixador? É para isso. Foram 20 anos Pra para dar festa, pra dar muita festa. Para um embaixador. Nós vamos fazer pra um festa lá, Feliciano, aquela embaixada lá em Washington, vai ser só festa, tem mordomo. Para uma embaixada, para um diplomata, chegar nesse nível de intimidade com o governo americano, vai levar pelo menos um mandato inteiro, ou dois. O que você acha do... Ao ponto que Eduardo já chega lá fazendo a festa, unindo o nosso país. É o filho do homem que está lá. Não... Existe alguém mais de confiança do Salão Oval diz que ele mija de porta aberta. Salão Oval, ele entra lá... Olhando pro Trump. Eu desafio qualquer brasileiro a falar, a mostrar para mim o presidente, o homem mais poderoso do mundo. O homem mais poderoso do mundo, Donald Trump, pedir para Eduardo ficar de pé. Se isso não é uma sinalização, é o quê? Eu não Ficou acredito de pé no e Trump. disse assim, aqui está o seu filho, a quem eu quero parabenizar pelo trabalho que tem feito entre as duas nações. Eduardo já é um embaixador por Se o Trump perder a eleição ano que vem, tira o Eduardo? Porque o Eduardo você tá falando que tem que entrar por causa do Trump. Aí entra um assunto mais sensível ainda, porque Eduardo vai deixar um mandato de 4 anos garantido, porque ele vai ter que ser exonerado do seu cargo, vai ter que deixar o seu cargo para se tornar embaixador. E se Bolsonaro tiver algum problema daqui para frente e perder o mandato, ele pode ser arrancado de lá. O cidadão está sacrificando o futuro dele por um momento, pela nação, pelo Brasil. É patriota. É um sacrifício. Eduardo, Então, o que você acha do Olavo? O Olavo ter dito que é uma besteira, que o trabalho do Eduardo aqui, no tocante aí ao Foro de São Paulo, é mais importante. Naquele momento, o nosso professor Olavo de Carvalho, ele não foi contra a ida do Eduardo, ele foi contra a ida do Eduardo nesse momento por causa da CPI, a CPI do Foro de São Paulo. Só que aí nós fizemos um grupo, ligamos para o Olavo e explicamos para ele como funciona a CPI no Congresso Nacional. A gente consegue as assinaturas e vai para a mão de quem? Rodrigo Maia. Rodrigo Maia tem alianças com o PCdoB, com o PT, com o PSOL. Nunca vai ser aprovado na CPI dessa. Lembra da CPI da Uni? Sim. Que eu por 3 vezes protocolei, lutei. Rodrigo nunca deixou caminhar porque, disse Feliciano, eu tenho um acordo com os partidos de esquerda e não vou expor a Uni. Vai acontecer. Mas o Eduardo foi porque é bonito. Tanto é que logo depois disso, o professor Olavo entendendo disse, não, então Eduardo é o melhor nome para estar lá. Deixa eu só fazer uma pergunta o Eduardo é pra bonito, vocês. representa bonito, é um embaixador bonito, gato, por isso que tá lá. Se fosse encardido, não seria embaixador. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora aqui. Pois não. Que é mais ou menos a respeito disso. E eu fiquei pensando cá com os meus botões e com a teoria. Tive um surto persecutório também. Então, agora a turma do Bolsonaro, a turma da esquerda, que sempre existem forças por trás. Não sei se vocês viram a revista Veja dessa semana, o negócio da Tabata. Tabata Amaral. Da Tabata Amaral. A Tabata Amaral votou a favor da nova Previdência. Ela e parece que 8 deputados do partido do PDT. Partido Ciro Gomes. Que é do Ciro, mas o chefão é o... Como é que ele chama? O Carioca, porra. O brother lá. O Carlos Lupe. E o Lupe. E aí saiu uma matéria na Veja, essa semana, dando uma fritada nela. Eu vi. Dando uma fritada, dizendo o seguinte, olha, tá vendo essa menina que está aqui? Ela contratou um namorado para trabalhar na campanha dela. 23 mil reais. Uai, deu emprego. Então, não é mais ou menos a mesma coisa? É só para queimar o cara. Quem? Não é? Quem você quer que respondeu ou não? Eu quero que vocês, Deputado primeiro entrevistado, jornalista, depois deputado deputado. Olha só, meu pensamento. Perseguição política. Só isso.
Primeiro, ela não era política ainda, ela estava pleiteando um cargo político. Ela contratou uma pessoa gabaritada, formada em Harvard. E olha que eu sou de partido diferente da Tabata, nós divergimos em pensamentos, ela é progressista, eu sou conservador, mas eu fiz um vídeo, inclusive, essa semana, defendendo ela, pelo direito dela poder votar como ela pensa e não seguir esses coronéis do partido dela. Coronéis aí que criaram um monte de sindicatos e se locupletaram de muito dinheiro. Então, o que eu penso é, isso é, no mínimo, plantaram essa matéria para fritar a Tabata, porque sabe que ela desponta no cenário político, principalmente do estado de São Paulo, que é o estado mais importante da nação, com um pensamento que diverge do próprio, dos seus coronéis. Ela não infringiu lei nenhuma, ela não infringiu isso, nem moral, nem é imoral o que ela fez. Passou no bafômetro. Porque ela contratou alguém para trabalhar por 45 dias, alguém formado em Harvard, que tinha capacidade mental para aquele assunto, ajudou ela na campanha e recebeu, e foi tudo declarado na justiça como manda o figurino. Eles estão tentando dizer que isso foi nepotismo. Ei, namorado é parente? Não é. Se meu bofe tá desempregado, eu ponho ele aqui na Jovem Pan pra trabalhar. Só é. O Emílio vai ter que aguentar meu bofe Então tá desempregado, explicado. Isso aí, pra mim, é perseguição. Estão tentando fritar a Tabata. Estão que tentando achou, caçar Felipe? o direito Você dela tá querendo de ser. atraí-la pro seu partido Não, também, pelo assim contrário. como outros? Não, porque até porque a gente diverge demais de pensamentos, né? Dois bicudos não se beijam. Ela tem um pensamento Beija dela. sim. Eu a respeito muito, né? E eu acredito que ela me respeita também, né? E você não acha que isso está faltando na política também? Um respeitar o outro lado? Tem Com uma certeza, discussão isso legal? falta no igual país a gente todo. está fazendo aqui. Isso falta em todo tem o uma país. discussão, você coloca o ponto, o outro coloca o ponto, e a gente acha alguma coisa em comum. Vai estar porcaria desse A país. única coisa que não pode fazer pra gente ir pra é fazer bolsa o negócio com do vontade. rego. Do Rego, deixa o Rego Desceu quieto. o Paulo Rego. Você não sabe Não vamos uma deixar o coisa. Rego de fora, não. No refeitório lá do Congresso, lá Cafezinho, vocês se cafezinho, separam, cafezinho. vocês se separam assim, cada um assim, tem um refeitório, cada um. É uma Isso aqui é interessante, posso falar? Como é que é o refeitório? Aquele parlamento ali que vocês veem na televisão, aquilo ali é um teatro, pessoal. Ah. É um grande teatro. É. Tudo que está acontecendo ali já foi acordado em uma sala com os líderes, já brigaram, aquilo ali é panfletagem. Quando a gente sai dali e vai pro cafezinho, a esquerda com a direita, com o centro, a gente senta junto, a gente toma café junto, a gente brinca, a gente alfineta um outro, ó, vamos pra briga agora, hein? Chega lá, se rasga, quando termina, vamos tomar um café. Vai dar análise da Tem uma Salchan com o confraria. Jean Willis, que não tá mais. É uma confraria. É porque Clube do isso é charuto. democracia. Você pode divergir com a pessoa, você pode debater comigo no campo do intelecto. Sim. Você não pode partir para agressão física nem agressão pessoal. Mas no campo do intelecto, vence o argumento. E a Ancine, hein? Quem? Ancine. Bruna Surfistinha. É uma história, hein? Você assistiu o filme da Bruna Surfistinha? Rapaz, é bom. Quem que é? Ela é ruim, surfista? é O que ela faz? Ela é Débora Seco. É surfa. Ela surfa. Ela dá uns tubos, umas Feliciano, entubadas. quer dizer que você nunca entrou no Xvideos na sua vida. O que é? Ô, Feliciano, É ô, uma coisa de Feliciano. geografia Olha, muito a única boa. coisa de Mas X que eu gosto é o X-Men. Mas deixa eu Eu falar. assisti os Ele filmes também do tem, é X-Men. bom. Deixa eu falar. Essa que eu acho Tem que o é a Alexandre cagada Frota, hein, do no Bolsonaro. Xvideos. Agora, não sei se o cara faz isso Pra ser pensado. showman. Não pode ser pensado. E falar da Bruna Surfistinha. Ninguém assistiu esse filme. Eu filme assisti. ruim. Puta, é muito Com a Débora O Seco. filme é bom, tá ruim. doido. Eu vi Não minha repre- vida ali. Não representou nada pra ninguém. Ninguém assistiu esse filme. Eu Aí o cara assisti. fala, o filme da Bruna Eu nem sei do que é. É sobre uma prostituta, vários clientes. Filme ruim. O Bolsonaro acho que ele quer voltar pro Super Pop. Ele tá com saudades do Ele tá com desfile de saudade lingerie. Do Super Pop, das tretas. Eu preciso defender o meu presidente. Meu presidente defende valores, defende costumes, né? E parece que essa Bruna Surfistinha é uma prostituta, é isso? Sim, é um com filme. dinheiro. Não, ela Sim, tinha então, senhores que mas ela ajudam. era uma garota de programa. É um né? filme, Falando é. politicamente correto. Isso aí tem 20 então, anos, qual é o cara. pensamento dele? O pensamento dele é que não se deve usar dinheiro público para promover esse tipo de pensamento. Existe coisas mais importantes e prioritárias no nosso país. O pensamento do presidente é esse. Mas aí não Ele tem a só deu um liberdade exemplo. artística? Até a liberdade Ele artística. faça com dinheiro privado, não com dinheiro público. Ué, mas se todos têm direito de fazer qualquer tema, teoricamente, cada Aí é um possa censura, fazer o pô. seu. Mas É aí- meio mas aí censura. cabe- É uma censura prévia mas isso aí, não? cumpra É o a Estado, democracia não, que você cumpra o falou no Estado ver o começo. que é Isso bom é e o que é ruim. democracia. Propagar a prostituição é uma coisa boa. Não tá propondo. Mas não Mostrar- dá propaganda. Tá Tá mostrando que exige a da história prostituição. dela. Quando você apresenta uma história bonita, com um viés bonito, com um final bonito, Mas Quem o mundo julga não é o que só é de história bonito e o que é bonita, feio? você, Feliciano. é aí que está o Esse é o problema. Esse é o problema. Aí que está o problema. Você Bolsonaro mexe que com é o um filtro. inconsciente da Então, pessoa. mas você aí é não o sabe problema, que aí é uma vai dar. censura Não, prévia, você acha seria. que o cara vê Bruna Surfistinha É o vai que eu procurar uma disse. Dinheiro prostituta? É um público, filme. Um Peraí, cara vê um deixa filme ele de falar, ação, ô, vai Evandro. matar. Quer ver o meu pensamento? você Eu não tenho um acha- pensamento. Aqui em São Paulo tem a Marcha para Jesus e a Parada Gay. Ambos têm dinheiro público. Eu sou contra.
É filme ruim, gente. Sou contra dar dinheiro filme público é ruim. para promover pra religião. Outro Sou filme contra ter ruim. dinheiro público para promover a identidade de gênero. Sou contra. Só para Dinheiro organizar essa público não é discussão, pra o senhor não acha que ou se dá dinheiro público para fazer tudo, qualquer né? tipo de filme, Ou ou pra não se nenhum, dá para nenhum? exato, Porque claro. se você Porque começar a é julgar liberdade cada filme, artística. aí também só vai haver distribuição de dinheiro público de acordo com as Com a vontades, ideologia. com o ideário Não, daquele eu penso governante. que existem coisas relevantes. Eu acho que o governo tem que entrar com coisas que são relevantes, com aquilo que promova a arte. Mas Tipo, quem é que julga promova- isso? Porque, que por exemplo, um promova a filme sobre cultura. prostituição, as pessoas podem alegar que está mostrando justamente como é realidade. feio aqui, como é a realidade, como Se é duro, fosse como Cristiane F, deprimido. eu tenho 13 certeza que anos ele não drogada e falaria nada, prostituída. porque manda uma mensagem. sabe. Uma mensagem que a pessoa não deve seguir esse caminho, porque vai. Mas a acabar Bruna ruim. também Mas- manda mas essa isso aí mensagem. é- viu o filme? Mas isso mostra para o país. Não, eu estou fazendo aqui uma ilação. Claro, Eu- claro. Nem juiz de valor é porque eu não vi o Sim, filme. sim. Né? Eu estou dizendo, qual é o meu- Catimando. conhecendo o meu presidente, conhecendo ele, acredito que foi por causa disso. Mas o senhor então não se Você tá coloca muito contra bolsominion. a distribuição de dinheiro público para qualquer filme, não? Seria interessante. Eu acho que essa Então, você mas- tinha que ser E político. nosso É lar? que nem o senhor O falou, nosso lar na pode, parada essa questão gay na Marcha de Jesus. O é a nosso mesma lar coisa. pode, que é espírita. O nosso lar Nós vamos pode, levar o que é Feliciano espírita. na Bubu Lounge, Aí Evandro. sim. Eu vou te levar Conhece na o The Bubu Win de sexta? sábado. Nós vamos dançar sem camisa um com o outro e você vai dançar e não vai acontecer completamente, nada. Se você for, eu vou. Nós vamos Ele quer dançar- me levar. Minuto. Nós vamos Tema? dançar, rebolar. Após isso, vocês dois vão num culto comigo para me ouvir pregar? Lógico. Apostado. Na sequência, fechado. porque Primeiro pra dar uma deu limpada isso, na Deixa eu falar. Vocês Sem protegem, camisa, você depois promete eu vou no que culto. você promete a minha integridade física. Vai- ninguém vai me proteger bater. o rego Ninguém vai, dele? Você vai comigo. Fechado. Pode dar fim. Depois vocês vão num culto Nós vamos comigo. dançar Protege o Rihanna rego. até o chão. Vou mandar repórter. Feliciano, Eu quero você cantando Madonna, Pera aí, ó. Feliciano. Eu vou pra Nossa, frente. velho, Feliciano. Lady Gaga eu Lady canto. Gaga. Lady Gaga é legal. Arrasar na Gaga, mano. Lady Gaga, Shallow Now. Lady Gaga, juntos e Shallow Now. Feliciano, Hoje o patrocinar o Alexandre Frota. aqui é o seguinte. Aqui é o seguinte. Conservador em casa e muito liberal na balada. Meu Deus do céu. O Emílio sem eu tenho camisa que na fazer Bubu é uma orações por delícia. vocês. Sem Aí camisa. só o Bob Esponja pra dizer. né? Posso contar? Boa, boa. coisa Atenção, que você não Bob sabe? Esponja. Bob Esponja. Olha lá. Eu quero comer hambúrguer do Sr. Siriqueijo. Boa. Feliciano, obrigado mais uma vez. eu que Tem mais agradeço. uma? Não, era o tema da criminalização da homofobia no Supremo Tribunal isso Federal. É muito importante. Isso é importante. Porque sempre tem a discussão sobre a invasão do Supremo Tribunal Federal em questões legislativas. E o ministro Luiz Roberto Barroso, que é muito severo contra a corrupção, ele sempre usa o discurso de que o Supremo tem dois papéis, representativo e contra-majoritário, que é um discurso que serve para o Supremo dar canetada no lugar do Congresso em qualquer circunstância. Ele cita o exemplo do caso da liberação do aborto dos fetos anencéfalos, da união afetiva e agora também da criminalização da homofobia. Então tem essa questão do conflito dos poderes e tem a questão do tema específico, até porque a homofobia é um conceito muito elástico. Queria saber qual é a posição do senhor. Bom, são de posicionamentos como esse do ministro Barroso que nascem em súmulas vinculantes, né? Que acabam criando jurisprudência, lutando contra o próprio parlamento, que cumpre a nós criarmos leis. Esse assunto para nós é um assunto muito grave, até porque nem o próprio movimento LGBT aceitou a forma como foi catalogado pelo decano Celso de Mello a questão da homofobia, porque ele disse que a homofobia ali ela tem que ser catalogada como crime de racismo. Nem o movimento LGBT aceita. Tanto é que lá no parlamento... Somos uma raça. Peraí, Tanto é gente. que lá no parlamento nós estamos a 4 mãos criando um projeto de lei, a bancada evangélica, com o David Miranda, que representa o movimento. Estamos tentando, com a Maria do Rosário, a Cacocai, pensa uma salada, né? Estamos tentando criar um projeto de lei, um texto que adeque todos os pensamentos que nós temos. Devemos votar isso por esses dias. Até porque o ministro decano deixou uma brecha no seu relatório, dizendo que essa jurisprudência que ele cria vai valer até que o Congresso se posicione como uma lei efetiva. Então nós vamos criar essa lei para tentar encontrar um meio termo, mas o Supremo não pode, não deve invadir a competência do Legislativo. Por causa disso existem essas cisões. Só que você sabe, né, Felipe, o direito é uma matéria, ela não é uma matéria concreta, ela é abstrata, né? No direito não vence a verdade, vence quem tem mais argumento. Tanto que nós temos lá uma bancada de 11, né? São 2 turmas, 2 de 5 e 1 para dar o voto Minerva. É muito difícil isso. Mas Às vezes vence quem tem a caneta, não tem argumento nenhum. Isso é verdade. Isso Olha, eu vou estar lá para ajudar. Ô, Feliciano, eu quero te agradecer mais uma vez. Sempre o papo é bom. Você sempre vem aqui bater um papo com os ouvintes. Muito obrigado. Mais uma vez você teve. Quero agradecer aqui a Paulinha, viu? Vocês devem agradecer ela, porque Claro. ela ficou no meu pé 4 meses. Ela é assim, ela é assim. E eu falei pra ela, quase não, eu tô com pouco tempo, tenho viajado muito com o presidente, vocês devem acompanhar pelas mídias sociais, né? Tenho ficado perto dele. E estamos lutando para ver um país melhor. Quero deixar aqui só uma mensagem, né? Nosso presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, é um homem honesto,
é um homem que pensa no Brasil e não é Deus, ele não é um super ser. Errar vai errar sempre, mas sempre errando, tentando acertar. O Brasil tem jeito, vai dar certo. Deus abençoe a todos. Ele é de Áries. Podemos ir pra bolsa? Amém. Olha, Vai depois lá, da hein? votação aqui, pode aplicar em tudo. É isso aí. Vou aplicar numa Muito Magazine bem. Luiza e vou ver se passa. Obrigado, Felipe. Valeu, Felipe Paulinho. Ficou Moura. no meu pé 4 minutos. É, eu sei. Eu já desci aqui. Felipe, tá bom. deixa o seu Instagram aí pra Obrigado. gente. O Instagram é Marco Feliciano. Pra você, o Instagram do Feliciano. Você entra lá e tem contato direto com ele. Obrigado a todos. Tô atrasadão. Nós vai ali e volta, nós só vai. Muito bem, meus amores. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia aqui na Jovem Pan. Tudo de bom. Muito obrigado. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!